tutorial do módulo Cálculo Judicial. Bom, depois de você clicar em Novo Cálculo, você vai ter acesso a todos os módulos, né? Clicando aqui em Novo Cálculo, Cálculo Judicial, você vai entrar no primeiro passo desse módulo, Cálculo Judicial. O sistema, ele é todo estruturado em passos. Então, nós temos o passo 1. No passo 1, nós vamos incluir os dados do processo, autor, réu, número do processo, aqui tudo fictício, né? Contrato, se for o caso, tá? Comarca, vara, feito. Esse menu de feito, ele tem todos os processos da tabela do CNJ, mas você pode digitar algum diferente também que ele aceita. Nós vamos ter aqui um campo de observação, onde você vai escrever tudo aquilo que você quer que saia no relatório, né? Um exemplo, a citação válida é aquela do ID, número tal, né? Ok? Então isso vai sair lá 2, aí sucessivamente, você vai colocando as observações, ou deixar em branco, obviamente. Bom, feita essa primeira parte aqui do passo 1, nós vamos para a configuração de correção monetária e configuração de juros moratórios. Então, olha só. Primeiramente, tabela de correção monetária. Nós temos todas as tabelas de todos os tribunais, inclusive Fazenda Pública, com IPCA a partir de março de 2015 ou julho de 2009, e com TR também. Por que isso? Porque nós temos as variações, né, de decisão transitada em julgado só com TR ou com a tabela modulada do FUX, que é essa PCA a partir de março de 2015, então atende todas as possibilidades. As tabelas do Tribunal Federal, né, as tabelas federais, e nós temos também outros índices, CDI, GPD, INGPM, NCC e assim por diante. Bom, o que nós temos aqui de configurar? Primeiro, escolher as tabelas de correção monetária. Quais são? Eu posso ter mais de uma. Isso aqui é um grande facilitador, porque eu não preciso fazer um cálculo para cada tabela, né? Então, eu posso ter correção do indébito pelo TJ, eu posso ter aqui dano moral pelo IGPM, ou aluguel, né, pelo IGPM. Então, eu tenho a possibilidade de ter várias tabelas, tá? As combinações que eu necessitar, né? Vou colocar aqui INPC, por exemplo. Então, eu tenho a possibilidade de estar colocando quantas tabelas necessárias. Então, isso vai gerar um menu de tabelas que vai me acompanhar nos outros passos, ok? Outra possibilidade que nós temos é compor com Selic. Compor com Selic, se você colocar assim, ele vai perguntar a data inicial e a data final da Selic. O que o sistema faz? O sistema faz a correção monetária até a data inicial. Deixa eu colocar aqui alguma coisa fictícia. O que vai acontecer? Nesse período de janeiro de 2013 a 9 de 2009, o sistema vai pegar a Selic simples para a correção monetária, para a contagem de juros. Começa a Selic, porque não pode ter juros sobre a Selic, a questão de anatocismo, etc., né? Assim que os tribunais trabalham. Em 2009, ele para a Selic e volta os juros de correção monetária conforme as suas configurações, ok? Então, isso aqui é uma possibilidade interessante e acompanha também, vai te acompanhar nos outros módulos caso você utilize. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o TJ e eu tenho 3 tabelas que vão me acompanhar. Feito isso, eu vou para a configuração de juros. Primeira coisa, nós temos o menu das combinações de juros. 1%, 0,5%, meio e 1%, a partir do novo código, né, de janeiro de 2003. Nós temos a combinação da Fazenda Pública, poupança, nova poupança, a partir de 2009, Selic sem juros, outras informal. Então aqui, da mesma forma que eu fiz na correção monetária, eu posso estar acrescentando mais de uma possibilidade de combinação de juros. Então, digamos que eu tenho aqui do vencimento e eu também tenho a da citação, dano moral da citação. Eu tenho que fazer o quê? Eu vou incluir aqui essa minha tabela. Digamos que eu tenha um dano material ou mesmo pensão, né? Várias possibilidades existem aqui. Eu posso colocar a data do evento e aí eu tenho que informar a data do evento. Então, veja só, eu estou criando um menu
de possibilidades que eu estou fazendo uma leitura de uma sentença, de uma liquidação, né? De tal maneira que eu já vou configurar aqui todas as tabelas de juros e de correção monetária que eu vou precisar para os próximos passos, tá? Vão te acompanhar durante todo o cálculo e feito isso você pode seguir para o próximo passo do cálculo judicial. Para avançar, basta você clicar no botão verde, salvar e avançar. E aí você já vai estar no passo 2 do cálculo, correto? E aí no passo 2 nós vamos preencher os créditos. Tá? Então vamos lá. Vamos dizer que eu tenho aqui um dano moral. De R$5.000. Eu vou configurar agora as tabelas, tá vendo? Sem correção, INPC, IGPM, TJ. Por quê? Foram as que eu coloquei lá no primeiro passo. Juros moratórios, idem. Com juros, sem juros, meio 1% da citação. Aqui tem uma coisa importante. Veja que eu tenho citação, data fixa e data decrescente. Data fixa, dá um exemplo rápido para vocês. Dano moral é um exemplo, porque a correção é da sentença e a citação está antes da sentença. E aí eu tenho que colocar a data fixa para que o sistema entenda e retroaja a data da citação. No caso de vencimentos de prestação, de veículo, aluguel, etc., é do vencimento, mesmo que eu tenha uma data da citação, o juiz determinou, mas eu só vou contar a partir da data da citação, daqueles que venceram antes da citação e daqueles que venceram depois da data do vencimento. Aí nós consideramos decrescente. Eu estou falando aqui de dano moral, vou colocar a multa individual, não tem multa sobre dano moral, finalizou aqui minha inclusão. E aí eu posso fazer quantos lançamentos forem necessários, tá? Deixa eu colocar aqui um de 1999, um dano material de R$10.000, tabela INPC, juros meio e 1%, né, do vencimento, por exemplo, olha aqui eu tenho a possibilidade, ó, do evento, para fazer diferente, do evento, e não tem multa, ok? E eu posso fazer isso quantos títulos eu tenha, obviamente, mas eu tenho aqui ó, duas ferramentas para facilitar a minha digitação. Preenchimento em série, onde eu coloco a data inicial, ó, 10/1 de 2015, 10/1 de 2016, o aluguel, prestação de carro, condomínio, não importa, eu vou colocar aqui, ele vai repetir todo mês, tá? Esse botãozinho fim mês aqui, ó, ele vai levar o meu vencimento, porque temos mês com 30, né? 28, 29, 30, 31, então se eu clicar fim mês, ele vai sempre colocar no último dia do mês. Correção monetária é a mesma coisa, aqui eu vou configurar para todas as tabelas, desculpe, todas as prestações que estão naquele intervalo. Eu vou colocar IGPM, juros, colocar 1% de vencimento, multa, 2%. Eu vou colocar aqui prestações, prestação, pronto. Incluir todas de uma vez, ó, já estão todas configuradas, ok? Então é uma ferramenta que facilita a minha inclusão. Outra ferramenta que tem aqui importante é o salário mínimo, onde nós vamos colocar pensão alimentícia, tem muito isso, né? 10/1 de 2018 até 10/1 de 2020, 150% do salário mínimo, ele vai buscar na tabela, né? Idem, ó, TJ, colocar sem juros, só para a gente ver o que acontece, sem multa. E eu posso colocar aqui pensão, né? Pensão, pronto, tá aí. Gerei, incluí todas de uma vez, também já está feito. Olha, agiliza muito e já busca na tabela de salário mínimo, você não precisa estar preocupado com isso, tá? Eu posso excluir e incluir novas individualmente. E eu posso editar quando eu quiser, ok? Eu posso também importar do Excel, que é a última ferramenta que nós temos. Eu tenho um modelinho aqui, que você vai baixar esse modelo. Está aqui o nosso modelo, ó. Olha que interessante. Você baixa aí na sua uma pasta para você. E depois que você baixar esse modelo, você pode
utilizá-lo no momento que você precisar, tá? Ou seja, digamos que você tem uma planilha aí com muitos lançamentos, olha só, já está aqui. Eu vou salvar ele aqui em downloads, né? Acho que já está lá, mas só para confirmar. Só para confirmar, para que a gente possa simular aqui uma importação, já está lá, ok. Então tá aqui, ó. Eu coloco a data, valor histórico, vou colocar aqui parcela. Pronto, né? Isso aqui é só uma simulação. Aí, ó. Vou salvar. E agora lá no meu sistema, o que eu faço? Eu vou importar. Ó, escolher o arquivo, né? Vou escolher o arquivo primeiro, tá aqui, simulação. Vou escolher tabela de correção. Vou escolher juros, colocar juros aqui decrescente, colocar sem multa e vou importar. Então ele está trazendo tudo que está no Excel. Pronto. Então eu tenho essas 3 ferramentas para poder agilizar a minha importação, minha digitação individual, preenchimento em série, salário mínimo ou trazendo do Excel, ok? E aí, depois que isso estiver pronto, eu posso avançar para o próximo passo, eu posso editar, posso voltar a qualquer momento, em qualquer passo e fazer edição, ok? Feito isso, nós vamos clicar em salvar e avançar. Passo 3. O passo 3, nós vamos lançar os pagamentos, abatimentos, alvarás, Bacenjude, etc. Tá? Então, digamos aqui que ocorreu um pagamento lá em 2020, uma dedução de R$ 2.500. Você vai também dizer qual a tabela de correção monetária que você quer, qual a combinação de juros que você quer. Normalmente é do vencimento, né? Porque tem que contar da data do pagamento, do depósito. Vamos colocar aqui 15 de 2 de 2021, eu tive um Bacenjude, tá? Ó, lá no ID, né? Bacenjude de R$ 6.000. Ok. E aí eu coloco quantos, né, eu tiver para satisfazer aqui, obviamente, o meu processo, o que tiver no meu processo, o que tiver pedindo. Simples esse passo, né? Só mostrando que, mais uma vez, tudo que eu coloquei lá no primeiro passo me acompanha em todo o sistema, ok? Terceiro passo é rápido, é simples, também posso importar do Excel, ó, da mesma forma que eu demonstrei. Esse que é raro acontecer tantos pagamentos assim para que você tenha que importar, mas você conta com essa ferramenta aqui também. E preenchimento em série, também é raro ter pagamento de preenchimento em série, porém, você conta também com essa ferramenta, funciona da mesma forma do que nós já mostramos no passo 2, ok? Feito isso, vamos para o passo 3. O passo 3, nós chamamos de passo dos acessórios. Então, passo 1, cadastro, passo 2, crédito, passo 3, deduções, passo 4, cadastro dos acessórios. Então, nós começamos com sucumbência. E aí eu tenho 6 sucumbência, sobre o valor da condenação, um valor monetário sobre o valor da causa ou em salários mínimos, tá? O valor da condenação, só percentual, correto? Se você escolher valor monetário, você vai ter que colocar o valor que o juiz determinou, a data da sentença, né, e qual a correção monetária que você escolhe também. Juros, bom, isso aqui, de acordo com o novo código, a partir do trânsito em julgado. E aí eu tenho que voltar no primeiro passo e colocar essa opção, se for o caso. Sobre o valor da causa e o percentual, que é sobre o valor da causa, né? O valor da causa é R$ 100.000, o percentual de 10%, o sistema já vai apurar para você. Você tem que formar a data de distribuição também, a correção monetária e juros, se for o caso. E em salário mínimo, finalmente, você também tem que informar a quantidade de salários, qual a correção e etc. Então vamos colocar aqui nesse exemplo a condenação, 10%, pronto, ok? Honorário de execução, mesma lógica, só que aqui eu não tenho as outras possibilidades, né? Valor da condenação ou valor monetário. Vou colocar aqui 10%, normalmente é
um percentual, vou colocar 5%, normalmente 10%, só para ter uma variação, para a gente ver lá o sistema funcionando. E agora eu vou falar de configurações. Bom, configurações, isso aqui é muito importante, metodologia de cálculo. Por quê? Porque essa metodologia vai me dizer, essa metodologia só vai aparecer quando tiver dedução. Eu tenho que dizer se eu quero fazer da forma clássica. O sistema entende que eu apuro tudo até hoje, crédito e débito, e faço a compensação na mesma competência, né? Então, tenho débitos, eu atualizo até hoje, créditos até hoje, autor e réu, honorários, juros, etc. 100 menos 50, 50 é o valor líquido da execução. 70 menos 30 sobra 40, é só compensação de valores na competência do cálculo, tá? O remanescente, ele vai separar a parte de juros na data da dedução, evitando assim anatocismo, correto? Isso é muito utilizado pela Fazenda Pública, né? Pelas procuradorias, para que não tenha anatocismo nos precatórios. Terceiro, o artigo 354, onde o sistema vai separar os juros, vai dar preferência ao pagamento dos juros. O artigo 354 deve ser utilizado com determinação judicial ou com... o artigo fala em contratos, né? Então, nós entendemos que se tiver previsão contratual, e aí não é um título judicial. Então, por exemplo, dano moral não é um contrato, dano moral é um título judicial. Se tiver um contrato de origem, eu posso utilizar o artigo 354 com determinação judicial. Esse é o entendimento predominante, ok? Então, isso aqui é muito importante. Base de cálculo da multa, se a multa é somente sobre o principal corrigido ou sobre o principal corrigido mais juros. Isso aqui é o padrão, porém, algum juiz, em alguma situação, você pode encontrar a necessidade daqueles outros dois. Por que nós fazemos isso? Porque, igual o juros sobre, vocês vão ver daqui a pouco, né, o juros sobre custas processuais, não tem, mas pode acontecer de o juiz determinar, e aí, trânsito em julgado, nós temos que colocar, ok? A base dos juros também, se é sobre o valor total da execução e depois faz a apuração, ou faz a dedução e depois faz a apuração desses honorários. Isso aqui também é muito importante. Multa do artigo 523, se houver em execução. A multas treintes, valores, você também pode colocar aqui, várias multas, vários dias, né, R$100, aí ele vai perguntar qual é a data da multa, qual a correção e se tem juros. Mesma coisa como eu já coloquei, multa normalmente extraente não tem juros, mas pode acontecer de uma determinação específica, especial, e aí você tem como fazer o cálculo no sistema, ok? Então, olha só, custos processuais, eu vou colocar, né, o histórico aqui, isso, né, tabela de correção monetária, teoricamente pararia aqui, porém tem a possibilidade de juros pelo mesmo motivo que eu já expliquei, né? Em casos, situações especiais, é muito raro, mas se tiver o raro, você também resolve no sistema, tá certo? Então, feita a configuração do passo 4, eu vou sempre, depois que eu finalizo, em avançar. E eu vou para o passo, né? Já não é nenhum passo mais, é o resumo, vou para o resumo. Agora, gente, daqui, eu posso voltar, clicando aqui nas abas, em qualquer passo, tá vendo? Passo 1, editar o que eu quiser. Eu voltei no passo 1 agora para dizer o quê? Eu tenho uma data do cálculo, pode ser retroativo, e quando eu faço um cálculo e salvo na nuvem, essa data vai ficar fixa. Digamos que eu abri esse cálculo no futuro para editar, eu tenho que colocar em que data eu quero, e vai sempre abrir com a última salva, né? E vem uma mensagem aqui para você prestar atenção sobre isso. Mas o sistema faz, quando você faz o cálculo direto, como eu fiz, ele vai abrir com a data de hoje, porém eu posso fazer retroativo, correto? Então eu posso avançar novamente, é bom que vocês façam um tour. Digamos que eu posso aqui, eu errei, aqui não é IGPM, aqui não é INPC, é IGPM, é TJDF, você pode editar, excluir tudo novamente, tá? E aí você avança, inclui mais um ou retira um, digamos que esse bacen ajude, não teve sucesso ou teve outro bacen, você pode incluir, excluir à vontade, isso já é uma edição do cálculo, tá? E aí, no quarto passo, salvar e avançar, cheguei aqui, eu tenho um resumo do cálculo, tá? Com os valores aqui,
já o total da execução, eu vou abrir o meu cálculo. E aí eu já tenho ele em PDF, né? Já está salvo na nuvem. Vocês vão ver lá em outro tutorial aonde ele fica salvo, como eu posso editá-los, tá? Porque aí é um tutorial que vai servir para todos os cálculos, para todos os módulos. Eu tenho o resumo do cálculo, eu tenho o total da execução, olha como ele aparece, né? Com todos os dados que eu preciso, de acordo com o CPC, o valor total da execução, o valor nominal, correção monetária, os juros, principal corrigido, né? Os juros, o total da execução, multa base, qual é a base da multa, aqui já é o resumo, tá, gente? Custas processuais, olha, já corrigida, e o total da dedução, e dando um total líquido de execução ainda remanescente de 471.436. Eu coloquei a metodologia clássica. Se voltar a colocar remanescente, esse valor altera. Por quê? Porque altera a base de cálculo. Se eu colocar 354, também altera, porque altera a prioridade de pagamento, a imputação de pagamento do artigo 354, primeiro os juros, correto? Aqui eu tenho a evolução por apêndice, olha, dando material, da tabela de correção, os juros, o valor principal, o fator de correção dessa tabela, os juros acumulados, os juros em reais e o valor desse título atualizado, e ele separa por módulo, por apêndice, de acordo com minhas tabelas de correção. Aqui já é INPC, é parcela, aqui eu já tenho as prestações, né, que nós fizemos as inclusões, e evolução dos créditos, né, e agora das deduções, ainda dando moral, né, aqui as deduções, aqui apêndice 6, eu tenho as deduções, R$ 2.500 que nós colocamos, né, e mais R$ 6.000 de Bacen-Jude. Aqui nós temos um relatório de acessórios, onde ele detalha cada acessório, né? Quer fazer uma consulta, qual é a base, qual o percentual, então é um relatório acessório mesmo, tá? Um QR Code para você abrir esse cálculo aonde você precisar, e aqui está, tá bom? Feito o seu cálculo, ele fica salvo na nuvem, como eu falei, vou até, meus cálculos, tá aqui o seu cálculo, você pode abrir, editar e excluir. O mesmo cálculo, volta para o passo 1. Quero editar a data, digita, quero editar tabelas, incluir, retirar, vou para o passo 2, edito novamente, se precisar, obviamente, incluo tabelas, tem mais prestações que vencer ou não, e eu vou passo a passo. Agora eu tenho os honorários que foram inseridos, incluídos em outra decisão, eu atualizo o cálculo, e aí eu tenho um novo PDF, tá? Deste cálculo, salvo novamente, e se você voltar lá novamente em meus cálculos, vai estar ele atualizado por você. A última coisa que eu quero mostrar para você é que, conforme o seu cadastro, né, do sistema, se você fizer aqui, lá na sua home, né, se você colocar aqui na sua conta, a assinatura, a sua logo também pode ser colocada, a assinatura, ele já vai sair no seu cálculo, correto? Bacana. E uma coisa mais interessante ainda é que nós temos aqui esse código do cálculo, onde eu posso duplicá-lo. Basta dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vou lá em meus cálculos e vou importar esse cálculo, e aí, olha, Ctrl+V, Ctrl+C lá, Ctrl+V, dupliquei o meu cálculo, ok? Então pode ter, né, um processo com vários autores, onde o número do processo é o mesmo, as parcelas são as mesmas, basta que eu venha aqui, nesse código, vou aumentar aqui um pouquinho, todo cálculo tem um código, todo cálculo tem um código de importação, ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês têm os canais de comunicação, aguardamos sugestões também.